Eu sou Bruna, eu tenho 35 anos e emagreci 18 quilos com Novamente Magra. Eu tô no processo, de emagrecimento já passei pelo processo. Faz 9 meses que eu aderi a esse novo estilo de vida dentro da minha vida. Eu emagreci já faz uns 3 meses, mais ou menos, esse peso, né? Tenho mantido o meu peso. Olha o casaco pra ir pra Argentina do ano passado, que eu comprei. Olha aqui. Olha o tamanho do troço. Dá quase. Olha aqui. E ficava apertadão pra fechar. E o que eu quero falar aqui é sobre o que esse processo fez na minha vida. Esse processo, ele me transformou em uma pessoa muito melhor. Óbvio que emagrecer 18 quilos nos torna uma pessoa mais feliz. Mas não é só a questão dos 18 quilos, é a questão dos hábitos que eu adquiri na minha vida, da nova rotina que eu aprendi, de me conhecer e de conhecer o quanto o meu corpo e a minha mente respondem, né, a tudo que eu vinha fazendo. Eu andava com uma autoestima super baixa, não tinha nem vontade de ir nos lugares, bem triste, assim. Fotos de corpo inteiro era algo que não se via mais, meu. Sempre gostei de tirar muitas fotos e tudo. Então, hoje eu até procuro algumas fotos para fazer aí, alguns antes e depois, e tem uma dificuldade. É que quando a gente tá fora do que nós desejamos, né? Não tô falando nem de peso ideal ou de magreza, mas sim do que cada um deseja. É difícil olhar pro espelho e tu conseguir, assim, te admirar, né? Cada vez que tu te olha no espelho, tu sente um chute, né, na cara, assim. Porque tu vê o quanto tu tá deixando as coisas do dia a dia, a vida te levar. Tu perde o controle de tudo. Então era algo que me deixava muito chateada. Eu não tinha mais disposição para fazer muitas coisas, não praticava exercício, né? Eu tenho um filho de 5 anos e, né, ele e o meu marido sempre me apoiaram muito na minha decisão e no meu processo. E principalmente, assim, o João sempre me apoiou muito, apesar de ter 5 anos, ele sempre, né, entendeu e nunca forçou, assim, a gente quer ir jantar em tal lugar. Então, eles super respeitaram e me apoiaram nesse processo. Durante uns 3, 4 meses, eu acho, eu não pratiquei exercício físico, até porque eu não iria conseguir conciliar tudo, né? Eu tinha faculdade, final de semestre ali da faculdade, que eu estudo. Eu tinha as questões com o João também, de resolver com ele, e mais a faculdade, e mais o exercício físico. Então era algo que eu não dava conta. Eu não dava conta nem de fazer a minha comida, de organizar a minha dieta, então dirá treinar, né? Então isso eu sempre deixei bem claro para Kelly que naquele momento eu não conseguia. E o que ela me trouxe, que sempre me trouxe bastante tranquilidade, assim, nas minhas decisões, era que o importante, o principal, seria cuidar da minha alimentação. Seria entre, né, fazer qualquer outra coisa, um exercício ou montar as minhas marmitas, que o mais importante, eu queria fazer diferença na minha vida, seria montar as minhas marmitas. Então eu fiquei durante esse tempo não praticando. Hoje eu já pratico exercícios, né? Hoje eu, inclusive, tô fazendo corrida. Eu nunca corri antes. Hoje eu faço crossfit, que foi uma mudança bem legal na minha vida também, no meu autoestima.
a minha jornada de emagrecimento, algumas pessoas me olham e me dizem assim: "Nossa, mas como tu emagreceu rápido?". Pra mim foi longos meses para eu conseguir me desvencilhar dos hábitos da Bruna antiga. Cada mês parecia ter 60 dias. Então foi algo muito difícil para eu construir. Eu venho de uma família, né, tudo se volta à comida. Nunca tivemos bons hábitos alimentares. Então não era algo que eu tinha perdido. Na verdade, era algo que eu nunca tive, né? Então foi construir mesmo do zero um novo estilo de vida, uma nova rotina. E quando eu fiz a mentoria com a Kelly, as coisas cada vez iam ficando mais claras na minha cabeça, né? De o quanto era importante as minhas decisões, o quanto era importante eu tá ok, fiz errado, mas na próxima refeição eu já vou fazer certo. O meu empenho e a minha dedicação dependiam somente de mim. Porque na verdade, por muitas vezes a gente fica terceirizando a culpa, terceirizando a responsabilidade, terceirizando as nossas dificuldades, porque o outro não deixa, porque eu tenho uma família. Então, assim, é as desculpas que a gente dá pra nós mesmos, porque tu não quer fazer aquilo. Porque quando tu quer, as desculpas acabam. E isso a Kelly deixou muito claro pra mim, assim, eu passei a entender que as desculpas eram minhas, não eram dos outros. A responsabilidade era minha, não era dos outros. Então, assim, acabou que esse processo ele me abriu a cabeça, não só para o emagrecimento, mas pro quanto eu sou responsável por tudo que acontece e quanto eu sou responsável pela pessoa que eu quero me tornar, né? Óbvio que existem algumas coisas que vão acontecer que a gente não tem domínio, mas eu conseguindo mostrar para mim mesma, para minha mente, para o meu corpo que eu tô no controle, que o controle é meu, isso começa a facilitar muita coisa. Então, assim, foi uma jornada difícil, mas longe de ser impossível, muito longe de ser impossível. Óbvio que nos primeiros meses eu precisei ser mais radical. Eu precisei abdicar algumas, né, algumas jantar na casa dos amigos, algumas coisas que não me deixavam confortável. E eu trazia isso, e a Kelly me trazia muito assim: se tu não te sente confortável, tu não vai, tu não faz. Então foi um novo. Acho que uma nova Bruna foi se remoldando e aprendendo muito. E interessante que quando eu conversei com a Kelly, quando nós conversávamos, né, para ajudar, era toda segunda-feira de manhã a minha mentoria. Então, assim, eu vinha do final de semana, às vezes tinha dado umas jacadas e ela falava o quão, beleza, aconteceu e agora daqui pra frente, né? Hoje, o que que tu já fez pra mudar? O que tu fez ontem, beleza, tu não vai mudar, mas hoje, o que que tu já fez? E qual é o teu próximo planejamento pra mudar? Então, esse planejamento, essa rotina, essa administração do meu tempo, das coisas que eu precisava fazer, começou a ficar muito claro na minha cabeça, né? Que era responsabilidade minha, que era se eu não tinha feito, a culpa era minha, não era culpa do João porque quis comer um Mac, não era isso. A responsabilidade era minha, de querer comer ou não. Eu sempre tinha a opção de fazer ou não fazer. Então, o processo me abriu muito a cabeça, me fez entender qual é o meu papel. E eu acho que isso é uma dificuldade que muitas pessoas têm de entender qual é o teu papel, né? E por ti, por ti, pelo teu ego. Gente, todo mundo quer, né? Tá bem financeiramente, tá bem psicologicamente, tá bem com o corpo. Então, quem não quer, não é verdade, quer. Sempre todo mundo quer. Essa é a busca de todos nós. Então, ter esse entendimento de que eu estava fazendo por mim foi totalmente assim esclarecedor na minha vida, né? E aí eu comecei a ter entendimento de outras coisas que que eu precisava fazer por mim e que eu tinha que deixar de fazer tentando agradar o outro e fazer por mim, porque eu tava nessa busca, né?
Então, assim, eu conversava com a Kelly até quando eu errava, eu aprendia nos meus erros. Eu aprendia de que o meu corpo respondia muito bem se eu fizesse a dieta assim, assim, assim. E meu corpo tipo, respondia mal se eu fizesse a dieta assim, assim, assim. Então, até quando eu errava, eu aprendia, né, de fazer as minhas escolhas. Pô, vou para um final de semana. Faça a tua escolha, eu optei por beber. Beleza, eu não vou comer. Optei por comer, eu não vou beber. Então, assim, a gente sempre tem as escolhas. Basta que a gente tenha clareza do que essas escolhas significam e o quão importante elas são e qual é o que eu vou fazer. Sempre tem uma opção. Então, assim, eu já tinha participado de outros métodos de emagrecimento, enfim, e eu não tinha dado certo. Existe outras. Eu fiz milhões de dietas, a gente também não rolou. Então, assim, valeu a pena tudo que eu fiz, tudo quanto eu me dediquei. Eu sempre agradeço muito, assim, por ter entrado nesse projeto, nessa mentoria, porque foi um divisor de águas na minha vida, tanto de emagrecimento, mas de ter consciência do que é certo e do que é errado, do que me faz bem, do que me faz mal, do que eu preciso estar disposta a fazer, né? Por mim, não pelo meu filho, é por mim, é pela minha autoestima, por eu me sentir bem, por eu me sentir, me amar, por eu querer estar bem, por eu querer tirar uma foto, que é algo que já não acontecia mais. Então é isso, gente. Eu aprendi muito com esse projeto. Eu tenho imensa gratidão do Novamente Magra ter me mostrado um caminho a seguir, de ter me mostrado, de ter me feito entender, ter esse entendimento, essa clareza, essa consciência na minha cabeça, né? O que é meu, o que faz parte de mim, o que faz parte do outro, coisas me desconstruíam, me deixavam, né, abalada e eu precisava lidar com tudo aquilo. Então foi um desafio muito grande, foi um aprendizado e tem sido um aprendizado porque, né, a repetição me mostrou o quanto a disciplina é importante, precisa ser feito, né? Óbvio que eu queria beber, eu queria comer, mas eu sabia, minha mente sabia, minha consciência sabia que eu não podia fazer aquilo, que aquilo ia me prejudicar. Então, muitas vezes a gente se deixa levar pelo que a gente quer, né? E a gente não tem clareza do que precisa ser feito. Eu quero muitas coisas, mas o que precisa ser feito? Óbvio que eu queria comer X. Óbvio que era para mim muito mais fácil pedir fast food toda semana. Óbvio que para mim mais fácil era chegar e comer qualquer coisa no restaurante, comer um lanche. Óbvio, era o que o meu corpo queria, era o que a minha mente queria, mas era o que precisava ser feito? Não. E o Novamente Magra me mostrou e me deu clareza disso. O que eu preciso fazer? Tem que ser feito. Tá aqui. Essa não tem segredo, não tem forma. Não é né? É fazer, executar todos os dias incansavelmente a mesma disciplina, a mesma técnica todos os dias, o mesmo comportamento todos os dias. E aí eu passei a perceber e ter consciência assim, bah, uma briga com meu marido, uma discussão me deixa desconcertada e me dá uma compulsão de vontade de comer um doce. Eu já comecei a ter consciência, porque muitas vezes a gente nem tem consciência do que nos faz querer aquela coisa, né? Então eu comecei a ter essa consciência, e assim, ó, consciência que eu não tinha desde que o João nasceu. O João tem 5 anos e eu tinha uma vida desorganizada, bagunçada, sem rotina, sem horário. Óbvio que eu não sou perfeita. Eu tenho milhões de erros. Eu, né, é uma coisa que eu tenho lutado cada dia mais tentar melhorar, mas eu acho que eu já melhorei muito, eu já consegui muitas conquistas que eu já julgava não ser mais merecedor e nem capaz. Então, o Novamente Magra me mostrou o quanto eu tenho força, o quanto eu tenho capacidade, o quanto eu tenho disciplina, porque eu achava que eu era uma pessoa totalmente sem disciplina. E como eu falei,
algumas coisas que eu ainda não consigo fazer é porque realmente eu ainda não quero, porque a hora que eu quiser fazer, eu sei que eu vou me dedicar, me empenhar e vou fazer. Então, olha, gente, hoje eu tenho só. Eu tenho, né, eu tenho tido uma nova trajetória na minha vida muito legal. Eu tenho feito coisas que me fazem bem e não só que me fazem bem, que eu entendo que fazem bem para minha vida, né? Para minha saúde. Às vezes, ai, mas me faz bem fumar. Eu já fumei também. E beleza, me faz bem ali na hora, mas assim, a consciência que eu tenho de que aquilo quanto que faz mal para minha saúde, quanto que faz mal para daqui a um tempo. Hoje me faz bem, mas daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quem é a Bruna que eu quero ser? Então, hoje, né, possa ser que daqui a um tempo as coisas mudem, mas hoje eu tenho consciência do que eu preciso fazer para hoje, para ser melhor hoje, para construir algo bom hoje. Então, olhar quem eu quero estar daqui a um tempo me motiva a estar aonde eu estou. Então é isso, só queria agradecer e assim, convidar vocês a, a participar desse processo, a mergulhar, a se entregar, a fazer o seu melhor, porque a gente só faz aquilo que a gente quer, né? Não é o que o outro quer, não é o que o outro deseja, não é pelo outro, é por ti. Foi por mim que eu fiz e hoje eu tenho maior gratidão por mim mesma de ter começado lá em setembro de 2022 o processo.